Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. Olá, começa agora mais um programa Porto e Baixada, o seu programa preferido. Chegou o sábado, você vai ficar bem informado, com informações, curiosidades e muitas histórias a respeito do maior porto da América Latina. Eu sou o Felipe Foli e estou com você nessa jornada. Bora? A instalação de um pátio de caminhões em Cubatão está dando o que falar antes mesmo de ter saído do papel. Isso porque as pessoas dizem que essa obra vai prejudicar o bairro e até mesmo uma área de mangue. Vamos ver? A Autoridade Portuária de Santos anunciou que pretende instalar um pátio de caminhões na área que fica ao lado do viaduto Mário Covas, conhecido também como Ponte Estaiada. O problema é que muitas pessoas dizem que isso poderia afetar o meio ambiente dentro da área chamada de Ilha do Tatu. O prefeito de Cubatão, Ademário Oliveira, já disse que não dará o alvará para a obra, que deve custar em torno de 3 bilhões de reais. Nós não faremos nada sem o total respeito às regras ambientais. Segundo, esse é um projeto antigo que tramita na casa, desde 2019 e 2020. Inclusive, a Prefeitura de Cubatão foi formalmente comunicada sobre esse projeto em 21. Nós temos o protocolo, para que ela fizesse a adequação do zoneamento local, já considerando que naquele local, a Ilha do Tatu, nós tivéssemos um pátio de estacionamento adequado, respeitando os moradores, não causando ruído para os moradores do outro lado da pista, que essa é uma das preocupações, preservando as espécimes do local e assegurando o cumprimento total de toda a norma ambiental. Foi publicado um DUP pelo governo federal, autorizando a supressão de algumas árvores do local nesse projeto que foi anunciado. O que eu quero dizer com isso? É que toda a norma será absolutamente cumprida pelo Porto, como já vem sendo feita. E eu já me disponibilizei a conversar novamente com a Associação dos Moradores Locais. Para esse biólogo, qualquer obra que afete o meio ambiente deve ser evitada ou, no mínimo, planejada de maneira a minimizar os possíveis impactos ambientais. A gente tem que imaginar o impacto nas comunidades de entorno quando a gente fala da questão dos caminhões e o uso dessas áreas, né? Porque quando a gente usa uma área de manguezal, a gente vai impactar essa área, vai retirar a vegetação e vai propagar essa questão da erosão costeira ali naquela região. Então, se tem áreas ali vizinhas a essa área de manguezal, provavelmente vai ocorrer essa questão de alagamento que esse manguezal justamente retém. Fora a questão do uso das aves, a questão da retenção de água, solo, entre outras coisas, né? Então existe sim um impacto, né? E a gente tem que pensar que tudo isso que eu estou comentando aqui com vocês, isso é respaldado também pela legislação. Então a gente volta lá em 1971, quando teve um encontro no Irã, né? Em Ramsar, discutindo a questão das áreas úmidas. Então a gente tem a Convenção de Ramsar, que no Brasil foi promulgada uma lei para a proteção de áreas úmidas. Depois, ao longo desses anos, de 71 para cá, a legislação vem evoluindo até 2024, onde a gente tem hoje um Plano Nacional de Conservação de Áreas de Manguezal, promulgado agora em maio de 2024. Tá? Em 2012, a gente teve o Código Florestal, que fala que o manguezal é uma área de preservação permanente, que é uma área onde eu preservo biodiversidade, onde eu preservo vegetação, onde a gente preserva a questão do solo, a parte geográfica, toda essa questão físico-química desses ambientes. Então a gente tem que pensar que além da questão ecológica, a gente também tem a questão de legislação que respalda toda essa proteção de um ecossistema importantíssimo que é o manguezal. Então a gente tem que lembrar muito disso. E outra, quem não gosta
de ir passear no ambiente e ver aves lindas, animais, né? Então o manguezal fornece isso. Além dessa exuberância de vida, ela também nos fornece alimento e nos protege de problemas ambientais como vem ocorrendo ultimamente. Completando um ano com seu próprio terminal no Porto de Santos, a Eldorado Brasil tem muito que comemorar. Afinal de contas, eles produzem celulose de eucaliptos de maneira mecanizada, autossuficiente e sustentável. Agora a gente vai entender mais sobre isso, vamos ver? Estou aqui com o Marcelo Falcão, gerente de logística da Eldorado Brasil. Vamos falar sobre esse um ano de Eldorado Brasil aí, com o seu terminal. O que você tem para falar de números para a gente? Foi produtivo? Acho que vocês estão felizes, né? Ó, Felipe, foi sim, viu? Foi um ano bastante suado, né? Mas assim que valeu a pena, né? Nós trouxemos resultados bastante expressivos. Boa. Só para você ter uma ideia, né? Acho que é para lembrar a todos, o nosso terminal hoje ele tem uma capacidade de atender 3 milhões de toneladas por ano. 72 vagões de forma simultânea no nosso terminal. Então, assim, são 150 trabalhadores vinculados à Eldorado e mais de 2.000 trabalhadores que passam pelo nosso terminal, seja na ordem como avulso ou como terceiros. Então, assim, comparado ao terminal anterior, é uma grandiosidade sem tamanho, né? Então, assim, está sendo muito satisfatório essa curva de aprendizagem e em um ano a gente trouxe números expressivos. Só para você ter uma noção, nós aumentamos a nossa produtividade nas operações de navio em mais de 30%. Uau. Aumentamos em mais de 45% o atendimento das demandas, ou seja, são os caminhões que vêm trazer a celulose lá de Três Lagoas para o nosso terminal. Mais de 20 caminhões em um ano atendidos, né? Então, assim, são números bastante expressivos. Fizemos a estufagem de mais de 2.000 contêineres que mandamos para outros terminais para fazer embarque nas operações de navios. Então, para a gente, assim, está sendo muito satisfatório, né? Recordes, que é o que a gente pode te dizer de recordes. Em um único dia, nós operamos com 2 frentes de trabalho 21.000 toneladas de celulose embarcadas no navio, quando se faziam 13. Opa. E a média do mercado é abaixo disso. Então, assim, a gente não tem do que reclamar. Com certeza. Você sabe que aqui no nosso programa, vocês são parceiros nossos, a gente já gravou lá algumas vezes, e fica muito evidente a grandiosidade de tudo isso. Eu gosto de falar os vagões que entram, o espaço que tem, a organização de tudo isso. Aí eu te falo, se teve um ano tão produtivo, o que vocês visualizam para o próximo ano? Como que traça esse futuro, esse objetivo para vocês? Olha, Felipe, o terminal, ele está na sua estrutura, está muito bem alinhado, né? Então, o grande desafio agora é preparar as pessoas, né? Seja ela vinculado ou não, com desenvolvimento humano, para que a gente possa estar preparado para vir as próximas demandas, que a tendência é crescer. Só para você ter uma ideia, a demanda de celulose no mundo, ela aumenta cerca de 1 milhão de toneladas por ano. Nossa. Então, assim, a demanda está por vir, então nós temos que estar preparados para isso, seja ela como infraestrutura ou como com desenvolvimento de pessoas. E a Eldorado não é só exportar celulose, ela tem uma relação muito forte com a cidade, né? Só para você ter uma ideia, ela investiu cerca de mais de 4 milhões de reais com uma unidade básica de saúde, que hoje atende ali na área do estuário mais de 16 mil pessoas. Há um mês, nós inauguramos uma passarela que faz conexão Porto-Cidade, para que o trabalhador portuário ele possa acessar o seu local de trabalho, né, que é o porto, de forma segura e de forma muito mais ágil. Boa. E quem passa ali pela Avenida Mário Covas, é importante dar uma olhada, nós montamos 3 painéis artísticos que mostram toda a cadeia da celulose, desde o plantio, da colheita à fábrica. Legal. Isso para deixar um ambiente muito mais bonito para a relação porto-cidade, fazer essa conexão. Quando a gente fala em relação porto-cidade, é a relação realmente do porto, porque o nosso programa ele chega aqui para tirar esse estigma aí de que o porto faz mal para a cidade. E é legal ver um trabalho como esse para poder ter essa integração e poder pensar realmente em como o porto ajuda, como os terminais ajudam essa população para poder fazer com que as pessoas entendam que o porto é bom, né, cara? Que ele movimenta a economia e vocês têm ajudado muito. Um depende do outro. É isso, boa. Não sai daí porque no próximo bloco a gente vai acompanhar a evolução do Encontro Regional Indústria Porto, que acontece agora dia 19 de agosto, o ERIP 2024. Como tá ficando, hein? Não sai daí, tá imperdível. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.
Uma das grandes atrações do recém-inaugurado Parque Valongo, no centro de Santos, é a roda gigante. A chamada Gigante de Santos tem 32 metros de altura, o que é equivalente a um prédio de 10 andares e tem 21 gôndolas, sendo que uma delas é destinada para cadeirantes. A roda gigante funciona das 10 da manhã às 10 da noite. Os ingressos, que dão direito a 4 voltas, podem ser comprados diretamente na bilheteria do parque ou adquiridos antecipadamente de maneira online no site www.loja.gurilão.com.br. E aí, vai encarar a nossa gigante? Realizado desde 2022 pela WorldCom Brasil, o Encontro Regional Indústria Porto tem dado o que falar. E está chegando o ERIP 2024, que é a terceira edição desse encontro fantástico, que debate muitos assuntos. Mas a gente quer saber o que mudou da primeira edição para essa. Será que mudou muita coisa? Vamos ver? Em 2022, quando fizemos o primeiro Encontro Regional Indústria Porto, foi um evento de meio período, onde a gente começou a debater alguns gargalos do porto, como, por exemplo, a ligação seca entre as duas margens, que na época ainda era um desejo, mas que não tínhamos definido o projeto. No evento de 2023, a gente conseguiu ter uma ampliação. Tivemos um evento que foi realizado durante todo o dia, onde a gente conseguiu ampliar o debate e principalmente trazer a indústria mais forte para essa discussão, porque é a indústria que leva e traz carga para o Porto de Santos. No Encontro Regional Indústria Porto, a gente sempre tem essa preocupação de trazer o jovem, trazer o estudante para o diálogo. Ano passado já tivemos a participação de 150 jovens que participaram não só das ETECs e FATECs da nossa região, como também do campus da cidade de Santos que participaram. Então a gente tem essa preocupação de estar com o jovem sempre atento àquilo que está acontecendo no mercado e principalmente aquilo que vai acontecer. Por isso que é importante a gente sempre ter esse diálogo não só com os presidentes de terminais, com autoridades, mas também com aqueles que estão se preparando para vir para o mercado de trabalho. Então, um dos objetivos do Encontro Regional Indústria Porto é integrar não só a qualificação, como também a requalificação da mão de obra, para a gente poder aproveitar essa mão de obra na nossa região e ampliar a oportunidade de empregos, que esse é um dos temas principais do Encontro Regional Indústria Porto. E agora, em 2024, a gente pretende ampliar essa discussão da indústria, por isso que a gente cria 2 temas, 2 pautas da indústria e 2 pautas do porto, para que a gente consiga fazer essa conexão da indústria com o porto e principalmente para que a gente consiga sair desse evento, quando a gente gera um relatório que é encaminhado não só ao governo do estado, como também ao governo federal, com novos desafios aí que a gente tem pela frente, como, por exemplo, ampliar o acesso, facilitar a vinda de novas indústrias, o que a gente consegue junto ao governo do estado criar novos fomentos, novos desafios para que a gente consiga trazer indústrias que estão chegando no Brasil e novas indústrias que estão surgindo no mercado, principalmente na área tecnológica, o que a gente consegue trazer aqui para a região da Baixada Santista. Não se esqueça, o ERIP 2024 acontece agora na próxima segunda-feira, dia 19 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, no Centro de Convenções do Parque Valongo. Para você participar, basta se inscrever, que ainda dá tempo, no site encontroindustriaporto.com.br. No próximo bloco, você vai conhecer as 2 visitas ilustres que estiveram agitando o Porto de Santos. É só um minutinho, te espero. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto. As novas tecnologias têm facilitado demais a nossa vida e o que dirá por serem ainda mais sustentáveis. Então hoje a gente tem motos, patinetes, bicicletas e carros elétricos que estão super em alta. Mas as baterias que fazem eles funcionarem, que são as baterias de lítio, podem trazer um grande risco para a gente. Vamos ver? Com o advento das novas tecnologias, surgiram então os tão desejados carros elétricos, onde todos eles têm a famosa bateria de lítio, que hoje é um problema sério na questão do combate e a prevenção a incêndios, uma vez que quando infelizmente ocorre um incêndio, que geralmente ocorre no momento do carregamento da bateria,
há um problema muito grande em qual elemento podemos utilizar no combate a esse incêndio. O Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo ainda está fazendo muitos estudos, muitos laboratórios para chegar a um ponto comum que atenda toda a segurança. Tem um outro detalhe também, que são os pontos de abastecimento, qual a distância segura, qual o isolamento seguro, tudo isso aí ainda está sendo definido. E hoje estamos aqui nessa reunião do Plano de Auxílio Mútuo aqui do nosso Porto de Santos, onde tem uma grande quantidade de carros vindo do exterior, importados, que já vêm com essa bateria e que, querendo ou não, existe o risco de provocar um grande incêndio aqui no Porto. A quantidade de pessoas enorme, a questão segurança patrimonial, segurança de vidas. Então hoje nós vamos passar aqui algumas orientações de qual a melhor forma, a forma mais segura, a estratégia melhor para combater esse tipo de sinistro caso ele ocorra. Na verdade, a Safety-U é uma empresa que trabalha com tecnologia e engenharia de segurança contra incêndios. E nosso objetivo, em conjunto com a autoridade portuária do Porto de Santos, é disseminar conhecimento, é levar conhecimento, trazendo melhores práticas, trazendo o que há de mais atual em cima de algo tão novo. Armazenamento, gestão de baterias de lítio, veículos eletrificados, o montante que isso aí está se tomando no nosso dia a dia, hoje, na vida das pessoas, trouxe um risco a mais para o nosso cotidiano que nós ainda não estávamos previstos. As normas ainda que o próprio Corpo de Bombeiros ainda está prestes a expedir sua primeira norma, a como reagir, o que fazer. A gente viu uma série de dificuldades em interações com o tema, falta ainda de bases técnicas e uma norma, um protocolo e procedimento para seguir. E aí, em conjunto aí, com o pedido aí do pessoal do Porto de Santos, nós tivemos o prazer aí de ver que o tema realmente era importante. E a ideia da Safety-U foi trazer os especialistas na área, oficiais do bombeiro, o próprio comando do Corpo de Bombeiros determinou um dos oficiais que está escrevendo toda a norma que vai sair sobre as estações de carregamento de veículos com baterias de lítio. Então a ideia é promover o conhecimento, criar uma cultura prevencionista, não se esperar acontecer para se preocupar com o tema, mas sim entender melhor do risco e fazer com que todas as pessoas dentro das empresas, dos armazenamentos de veículos, de cargas de baterias se preocupem com uma cultura prevencionista mais eficiente, mas também nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, dentro da nossa casa, também entenda como fazer, o que fazer e como trabalhar para que o risco efetivamente seja controlado e a gente possa ter uma prevenção efetiva de acidentes dentro das nossas próprias casas. O workshop aqui com a autoridade portuária veio em relação ao público que trabalha, as operadoras logísticas dentro do Porto de Santos, pois no último ano, mas principalmente nos últimos 6 a 8 meses, o volume de carga recebida do Porto envolvendo baterias de lítio, sejam veículos eletrificados e diversos outros equipamentos que utilizam esse tipo de bateria, trouxe à tona a importância do tema, e viu que existe um hiato de conhecimento técnico em relação ao tema de armazenamento e operações que envolvam tudo que tem baterias de lítio. É um tema realmente complexo, tem um risco relativamente alto, caso não se tenha efetivamente um trabalho preventivo de acordo. Então não é um alarde em relação à bateria de lítio, pelo contrário, mas é algo que precisa se preparar. E a ideia nossa aqui em comum, junto com todos os operadores logísticos do Porto de Santos, é estar preparado para operar com segurança, levando as pessoas que estão dentro da comunidade do Porto um ambiente mais seguro, trazendo uma proteção também do patrimônio envolvido, então a preocupação com pessoas em primeiro lugar, o patrimônio também é importante, e levando aí para toda a comunidade um ambiente efetivamente mais seguro e uma prevenção mais efetiva com isso que é novo, que está chegando para a gente aí um volume realmente muito grande em relação a veículos eletrificados e outros itens, quase tudo que a gente usa hoje tem baterias de lítio. Então a ideia é trazer um ambiente efetivamente de prevenção, de segurança e de tranquilidade para a vida das pessoas, desde que trabalhado aí com o conhecimento que a gente espera hoje aí difundir e começar um trabalho de propagar esse conhecimento aí preventivo para a vida das pessoas como um todo. Quando a gente está falando em meio ambiente, descarte de baterias, é um tema, eu faço parte também de algumas comissões de ESG, onde tem todo o envolvimento do meio ambiente em relação ao tema. É uma discussão muito calorosa, hoje em dia ainda é um ponto que, pelo volume que estamos recebendo, principalmente de veículos, onde a bateria de lítio é muito grande,
é algo que é uma discussão ainda que ainda não tem ainda o tamanho e a dimensão onde vai chegar, né? Mas é algo que tem grandes autoridades já trabalhando, é uma preocupação sim, né? O descarte, o armazenamento dela antes na fabricação e depois no descarte do veículo, né? Então eu acredito que é algo que realmente merece uma preocupação, né? Vários ambientalistas já estão num trabalho muito árduo em cima disso, existem comissões dentro de diversos setores da sociedade, mas é algo que é importante se trabalhar desde já, né? Porque a vida útil de uma bateria de lítio aí, de um veículo eletrificado é de aproximadamente 7 anos, né? E depois, né? Então acho que nós não chegamos nesse depois, acho que o importante são eventos como esse que a gente está trazendo para trazer essa comoção aí de toda a sociedade, né? E as áreas técnicas poderem trabalhar agora, já pensar em soluções que daqui a alguns anos vão ter esse problema pela frente, tá? Mas o que fazer com as baterias é um ponto super importante de já fazer parte das discussões desde já, porque já são uma realidade, mas acho que no futuro próximo nós teremos aí um volume muito maior, né? É importante. Eles vieram, ficaram só um pouquinho, foi rápida a passagem, mas já mudaram a paisagem aqui de Santos. E agora a gente vai entender um pouco melhor sobre essas duas visitas ilustres por aqui. Duas atrações diferentes chamaram a atenção de quem passou pelo Porto de Santos na última semana. O navio Escola Brasil e o NAM, Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico, ambos da Marinha Brasileira. Construído nos anos 90 na Inglaterra, o NAM é um veterano dos mares, tendo atuado até na Guerra do Iraque. Foi incorporado à Marinha do Brasil em 2017 e uma de suas últimas missões foi para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Já o navio Escola Brasil foi construído pelo Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, com um projeto desenvolvido a partir do casco de fragatas. Ele é adaptado para ser usado na formação de futuros oficiais, funcionando como uma espécie de laboratório prático para conhecimento adquirido na escola naval. As duas embarcações estiveram por pouco tempo em Santos e abriram apenas um dia para visitação, mas já mudaram a paisagem do maior porto da América Latina, muito mais acostumado aos entre-sai de navios cargueiros. Em tempos de paz para a Marinha Brasileira, a visão dos dois gigantes atracados no porto não poderia ser mais bonita. Muito bem, fim de mais um programa Porto e Baixada. Que bom que você está aqui com a gente, espero que você tenha gostado. Se perdeu algum outro programa, vai no nosso canal do YouTube, Tati Band Litoral, assista, sugira pautas, porque a gente está acompanhando tudo que você tem falado e comentado pra gente, tanto lá no YouTube quanto nas redes sociais. Combinado? Até sábado que vem pro nosso programa Porto e Baixada, tá incrível, como sempre. Porto e Baixada. Oferecimento Ecoporto Santos. Ecoporto é mais Porto.